Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Tudo bem, boa tarde, Sardenberg, boa tarde para Cássia e para todo mundo que está conosco. Boa tarde, Vera. Vera, como sempre, nas nossas telas, no YouTube, no cbn.com.br, Globoplay, que mais? No Facebook também. Facebook, exatamente. Bom, Vera, a gente comentou aqui logo no início do programa que o Lula passou uma semana desgraçada, né? E agora a coisa foi pro Congresso. Pelo menos 2 assuntos importantíssimos estão no Congresso, que é o arcabouço fiscal, tem o marco temporal e tem o Zanin, né? Tem o Zanin. E a questão é como é que o Senado será mais amistoso? Eu acho que o Senado vai ser mais amistoso, Sardenberg, pelo menos inicialmente nessas matérias. E já foi, né, no caso da medida provisória. Eles receberam ali da Câmara, nem leram e já aprovaram. Já passou rapidamente, em poucas horas, sem aquele sufoco e uma certa humilhação que o presidente teve de enfrentar na Câmara, né? Isso também você está falando da medida provisória que organizou os ministérios, né? MP que organizou os ministérios, passou em pouquíssimas horas no Senado, não deu nem tempo deles analisarem nada e não foi criado nenhum tipo de embaraço lá, do tipo dos que foram criados na Câmara. Da mesma maneira, o marco fiscal já está lá e deverá ter também uma tramitação tranquila e, segundo a expectativa do governo, sem alterações em relação ao que veio da Câmara, para que possa ser de uma vez transformado em lei e, portanto, começar a surtir os efeitos que o governo espera que ele vá surtir, inclusive para convencer o Banco Central a começar a baixar a taxa de juros. Por fim, o Lula fez questão de comunicar primeiramente ao Rodrigo Pacheco que iria mesmo indicar o Cristiano Zanin para uma vaga do Supremo, por várias razões, pelo fato de que isso vai ter de passar pela CCJ do Senado, onde ele vai ser sabatinado, e depois pelo plenário, mas também pelo fato de que o Rodrigo Pacheco é, ele próprio, um candidato a uma vaga no Supremo. Tem seu nome normalmente citado nessas listas e trabalhou com aquela descrição que era característica dele, mas trabalhou de alguma maneira para estar nessa lista e ainda tem alguma expectativa de estar na lista de outubro. Então, por isso o Lula entendeu por bem fazer esse meio de campo com ele. Por fim, a CPI dos atos antidemocráticos, ela é mista, então também tem uma parcela de senadores lá e o marco temporal das demarcações de terras indígenas chegou lá para o Senado também e o Rodrigo Pacheco já disse que ele vai ter um tratamento cadenciado na Câmara, do Senado. Por cadenciado podemos entender parado. E ele vai ficar engavetado por um tempo. Ele também listou outras iniciativas que iam contra os direitos dos povos indígenas que não prosperaram no Senado, dando a entender que o entendimento da casa é diferente quanto a isso. Então, por hora, céu de brigadeiro para o governo no Senado, diferentemente do que aconteceu na Câmara. Resta saber por que o Rodrigo Pacheco está assim, tão bonzinho, e por quanto tempo vai durar essa calmaria. Tem algumas respostas que podem indicar que isso não é uma situação eterna, essa de tranquilidade no Senado. Uma delas, Sardenberg, é o poder grande que tem no Senado o antecessor do Rodrigo Pacheco, senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, é muito influente e é quem por lá opera o orçamento. Na verdade, ele é o mais próximo do que é o Arthur Lira no Senado. Tem muito poder e opera as emendas, opera o orçamento muito bem. E ele já demonstrou ter ficado, por exemplo, contrariado com aquela decisão de não prospectar petróleo na foz do Rio Amazonas, porque é no estado dele. Então, Davi Alcolumbre é alguém que inspira cuidado. Outra coisa, na rebelião que houve na Câmara, um dos pedidos do Arthur Lira foi para ele indicar os ministros do União Brasil. Apesar dele não ser do União Brasil, ele teria mais ascendência sobre o partido do que
esses ministros que estão lá. Só que pelo menos um dele é uma indicação pessoal do senador Davi Alcolumbre, que é o ministro Valdez Góes. Então, se o Lula resolver fazer uma reforma ministerial e mexer nisso, ele também vai criar briga com o Alcolumbre. Então, tem aí alguns fatores de instabilidade. E o Pacheco, além da expectativa de ir para o Supremo, que é considerado algo cada vez mais difícil, porque na segunda vaga vai haver muita pressão para que o Lula nomeie uma mulher, e se possível uma mulher negra, ele também tem outros interesses, a saber, o Ministério de Minas e Energia, que é comandado pelo seu aliado Alexandre Silveira. Então, lá ele tem muitos interesses. Então, por hora, o Pacheco é alguém que está contemplado no governo, não está insatisfeito. Cássia? Não, é isso. Vera Magalhães aí trouxe um monte de assunto para a gente acompanhar no Senado nas próximas semanas. E, paralelamente a tudo isso, tem mais coisa para passar pela Câmara. E lá a gente sabe que o negócio é mais difícil, né, Vera? Lá está mais difícil, não vai melhorar, e o Lira meio disse, eu ajudei até aqui, agora o governo vai ter que andar com as suas próprias pernas. O que a gente tem de saber é se isso vai dar margem a uma reforma ministerial agora, ou passados alguns meses, aí, algumas semanas, ou se o Lula vai resistir e tentar bancar o jogo com esse time que ele tem. A articulação política está muito desgastada e esses ministérios ligados aos partidos que não estão entregando os votos também podem ter alteração nos próximos tempos aí, Cássia Sardenberg. Obrigado, Vera. Obrigado, bom final de semana. Até mais. Ótimo fim de semana para vocês, até segunda-feira. Sextou, Vera. Sextou.